Vamos aplaudir a Ele bem forte. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Sentem, por favor, sejam bem-vindos. Chegamos à última segunda-feira desse mês, hoje é dia 28. E o nosso coração está desejoso por vitórias. Amém, gente? Eu acredito que tem pessoas que já têm contado testemunho, outras estão, de uma certa forma, ainda de maneira parcial, mas já tem coisa boa em andamento na sua vida. Tem ou não tem? Tem, você está plantando sementes, não é de agora. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, no livro de Efésios. No dia de ontem, quem esteve aqui, o pastor estava pregando, falando aqui sobre o memorial de Deus, sobre pessoas que fizeram a diferença. E algo me chamou a atenção muito interessante quando ele falou o seguinte: se você soubesse o que lhe espera lá na frente, qual seria a sua conduta? Alguém lembra disso, que ele falou desse detalhe? Eu anotei, eu guardei isso para mim. Se eu soubesse o que me espera daqui a 10 anos, até o exemplo lá dos 10 anos, né? Se eu soubesse o que me espera daqui a 10 anos, qual seria a minha conduta de hoje em diante? Né? Quais seriam os posicionamentos que eu tomaria? Quais seriam, né, os comportamentos que eu mudaria ou eu permaneceria com eles? Com certeza nós iríamos nos adequar, né, de uma forma correta, para que aquilo que está projetado para a gente ali na frente, quando chegarmos lá, nós cheguemos totalmente preparados para desfrutar, né, para tomar posse. Caso contrário, o tempo vai passando, a bênção está lá, mas parece que os anos passam e a bênção não chega. Então eu queria falar com vocês sobre Efésios, capítulo 5, porque enquanto o apóstolo Paulo falava com a igreja de Éfeso, nesse capítulo 5 aqui ele falou sobre algumas condutas que aquele povo deveria ter. Primeiro ele falou da unidade da fé, depois ele falou da santidade cristã, e aí no capítulo 5 ele já começa falando lá, sede pois imitadores de Deus, andar em amor. Ele fala lá que não saia palavra torpe da vossa boca. Ele fala lá que nós não devemos aprovar aquilo que Deus reprova. E aí ele vai falando de uma série de coisas. Aí ele chega no versículo 15, que é onde eu queria entrar com você. Versículo de número 15. Efésios 5:15. Diga graças a Deus. Vamos ler então. Diz assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aqui ele fala de basicamente 4 coisas. 4 coisas que o povo precisava ter como parâmetro, se eles quisessem alcançar as coisas que estavam ali diante dele, né? Existia uma promessa, existia algo ali adiante, e para que isso se concretizasse, eles precisavam seguir essas orientações que Paulo estava dando. A primeira coisa que eu até anotei aqui: vê como está andando. Eu queria tratar disso com você. Vamos lá no livro de Josué, rapidinho. Josué é o 7º livro da Bíblia. Olha só. 6º livro, perdão, né? 7º é Juízes. 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 1. Primeiro ele falou: vê prudentemente como vocês estão andando. Esse é o primeiro tópico. Diz assim a palavra. Josué, capítulo 1, versículo 8. Só um versículo. Só vou ler um versículo 8 para enfatizar isso com você. Capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim a palavra: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente. Nós já conhecemos muito a história de Josué, já inclusive pregamos aqui nessa trajetória que a gente vem tendo desde da primeira segunda-feira desse mês. O Josué, ele recebeu uma responsabilidade alta, né? Que era de liderar o povo em direção à conquista da terra prometida. O Moisés partiu já depois de
de uma certa idade, chegando a 120, tinha cumprido a missão dele até então, e aí Deus chama ele para aquela responsabilidade. Você vai conduzir o povo até entrar na terra prometida e vai conquistar território. Aí Deus dá essa ordem para ele: mas não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Na carta que nós lemos de Efésios, no capítulo 5, versículo 15, ele começa falando sobre isso, né? Na conclusão do raciocínio que ele vinha tratando com o povo, ele diz: vocês, portanto, devem saber prudentemente como vocês estão andando. Porque tem gente que tem uma promessa de Deus, pessoal. O negócio está sério. Deus tem algo preparado para ela de forma extraordinária. Mas às vezes ela deixa de ser prudente. Infelizmente, tem muitas pessoas que elas não sabem, né, entender como é que elas estão andando. Estão andando de forma errada. Às vezes elas são corrigidas para começar a andar de forma certa e elas não aceitam. Tem gente que ela tem um potencial extraordinário com relação àquilo que faz, aquilo que executa. Mas por ela ser uma pessoa que ela não gosta muito de ouvir, às vezes ela anda dando umas cabeçadas e ela acha que está indo no caminho certo. E aí vem alguém com uma direção, com uma palavra, uma orientação, e a pessoa faz o quê? Ela rejeita. Ela não entende que o caminho dela não está sendo prudente. Ela não percebe que o caminho que ela está trilhando não vai levar ela a chegar àquela plena vontade de Deus que está lá na frente. Por isso que eu falei aqui no início. Se nós soubéssemos, né, o que está preparado para a gente daqui a algum tempo, qual seria a nossa conduta? A mesma que nós estamos tendo ou ela seria diferente? Aí Deus fala com Josué: tenha cuidado. Aquilo que foi escrito, aquela lei que foi determinada, você não pode fugir dela. Medita nisso, não esquece. Coloca isso aí como método para você chegar até lá. Se você não tiver isso enraizado dentro de você, aquilo que está projetado lá vai ficar por caminho. Por isso que eu quero comentar de outro exemplo. Agora sim a gente vai demandar um pouco mais de tempo. Primeiro Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Vamos lá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Tem um caso aqui de um homem que recebeu uma ordem. Você já conhece também a história, né? Que era o profeta novo. Ele precisava ser conduzido de forma prudente para alcançar o propósito pelo qual ele foi chamado. Mas, mesmo tendo recebido a lei, tendo recebido a direção, ele capotou. Porque a ordem de Deus era o seguinte: você vai por um caminho, você vai cumprir uma missão, você vai chegar lá para a autoridade do rei, você vai dar o recado que tem que ser dado, vira as costas, vem embora, não fala com ninguém, não tem contato com ninguém, não entra na casa de ninguém para comer nada. Você vai só dar o recado e voltar. Agora, atente bem para isso, seja prudente nesse assunto. Tem uma promessa para você, tem algo para se cumprir na tua vida. Ele recebe aquilo e vai na obediência. Aí vem o capítulo 13, eu vou ler com você o versículo 14. Versículo 14 em diante. Porque você já conhece a história, né? Diz assim, ó: e foi-se após o homem de Deus, e achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse o quê? Eu sou. Então lhes disse: vem comigo à minha casa e faz o quê? E come pão. Isso aqui era o convite já do profeta velho. Porém ele disse: não posso voltar contigo, e nem entrarei contigo, e nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, corretamente, do jeito que Deus havia dito para ele. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás aí pelo caminho que foste. E ele lhes disse: eu também sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém fazia o quê? Mentiu-lhe. E voltou ele e comeu pão em sua casa e fez o quê? E bebeu água. Aquele profeta novo, ele esqueceu do que Deus havia falado com ele. Ou então foi persuadido. Não vou dizer que ele esqueceu, né? Porque ele lembra na hora.
mas ele foi persuadido a acreditar na palavra de alguém que veio de fora falar para ele. Eu acredito que, por ele ser jovem, a Bíblia fala que ele era um profeta novo, ele estava no caminho e Deus tinha algo preparado para ele lá na frente. Mas, pela conduta errada que ele tomou de não andar prudentemente, como Deus havia dito, como Deus havia falado para ele, ele aceita aquela recomendação do profeta velho. Não, eu sou um profeta que nem você. Entra na minha casa, come pão comigo, tem uma ideia para te passar. Nós temos que ter muito cuidado, pessoal, porque tem muita gente mais experiente que, acha que pode opinar alguma coisa com relação aos nossos propósitos, e pode ser que a ideia dela não acrescente em nada as nossas. Uma coisa nós aprendemos pela palavra, nós temos que saber ouvir de tudo e reter só o que é bom. Se você percebe que aquela ideia vai de contrário àquilo que um dia Deus já tratou com você, então pula fora. Porque tem muita gente que se diz experiente, mas as ideias que ela tem não vai caber no seu propósito. Ele tem uma ideia até legal, para o que diz respeito à vida dele, beleza. Mas o que diz respeito ao seu propósito, não. O seu propósito, Deus falou com você. E eu aprendi uma coisa, é o maior que abençoa, o menor. Aquele profeta velho que estava ali na beira do caminho, não tinha nada de autoridade com relação à vida do profeta novo. Mas ele deu ouvidos ao que ele falou. Ele vai, entra na casa, come pão, bebe água. E Deus falou para não fazer isso. Eu não vou ler a história toda, mas o resultado disso é que ainda naquela caminhada, ele quando sai daquele lugar, vem um leão e faz o quê? E o matou. Eu acredito que Deus tinha um propósito grande para ele lá na frente. Mas por ele ter invalidado aquela palavra de Deus, o inimigo teve a oportunidade de subtrair dele a vida. E quantos projetos, quantas ideias, quantas coisas Deus projetou no coração de alguém, aquilo é subtraído, né? Porque ela não andou prudentemente. Se eu quero chegar lá no meu propósito, se eu sei que daqui a 10 anos eu vou estar por cima, vivendo algo extraordinário, eu não vou vacilar hoje. Porque senão o tempo vai passar e esses 10 anos vai chegar e eu não vou estar preparado para receber. Ou senão, eu já fui até desclassificado. Com relação a chegar àquela meta, eu não chegarei nunca. Isso aqui é sério. Tem coisas que a gente tem que passar para quem realmente nos representa. Tem gente que não tem nada a ver com o nosso propósito. Então não transmita isso a quem não tem nada a ver com o propósito. Infelizmente, esse cidadão aqui ficou pelo caminho. Só temos uma história aqui para ouvir, Não temos um continuar da trajetória daquele profeta jovem. Aquela ali provavelmente era apenas uma primeira oportunidade que Deus estava dando para ele dar um recado, e outros recados Deus iria usar ele para dar. Mas aquele foi o primeiro e único. Aquele foi o primeiro e único, primeiro e último. Porque não andou prudentemente. O Josué, você sabe da história, voltando à questão do Josué. Ele tomou aquela decisão de fazer conforme Deus havia mandado, foi conquistando terra. A primeira vitória dele foi o quê? Jericó, você lembra, As muralhas estavam lá, intransponíveis aos olhos humanos. E ele recebe uma ordem de Deus, olha, dá 6 voltas, 6 dias, Cada dia uma volta. No 7º dia, 7 voltas. E ao som da trombeta vocês vão gritar. E as muralhas vão cair. Ele fez certinho e a coisa caiu. Foram vencendo outras coisas, passaram o Jordão, que era algo que provavelmente era difícil também. Passaram o Jordão, conquistaram ali mais um território. Aí vem o território de Ai, que era menor. Aí ele, já sei o que eu devo fazer, já sei me conduzir. Aí ele toma aquela decisão. Me disseram que bota 2 ou 3 mil homens e a gente vence a batalha. E eles voltaram de lá como? Com vários homens ali do acampamento deles mortos. Não foram só aqueles homens, mas a família deles também. A família deles também agora ficaria desamparada. Então, veja como a pessoa deixa de ser prudente, o negócio pesa para o lado.
Aí quando ele volta a ser prudente de novo, ele descobre lá onde é que estava o erro, ele acerta tudo, aí eles vão ali prudentemente diante de Deus para vencer a Ai, eles vencem facilmente. E dali eles começam a ter outras conquistas, começam a ter outras vitórias. E como a gente leu aqui na semana passada, lá no final da vida dele, Deus falou com ele: Josué, você já estás velho, avançado em dias, e muita terra ficou por conquistar. Muita coisa ainda ficou por fazer. Quer dizer, ele não conseguiu chegar à totalidade daquilo que Deus tinha preparado para ele. Ele não conseguiu chegar. E nós estamos falando, repito o que eu falei semana passada, nós estamos tratando de Josué, né, que não foi uma pessoa que perdeu muito tempo na caminhada. Foi do contrário, ele foi ativo. E ele foi, e realizou. Mas o profeta novo aqui, como nós estamos estudando, acabou. Aí voltemos lá a Efésios, né? Efésios 5, versículo de número 15 ainda. Efésios 5:15. Diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, aí ele fala, mas como sábios. Se tem uma coisa que nós que queremos prosperar temos que ter, é sabedoria. É ou não é verdade? Não se sai comprando tudo, não se sai, né, rasgando dinheiro e jogando pro alto, né? Tem gente que acha que ser empreendedor é isso, né? Não, eu tenho que ter um bom capital para me fazer isso, para me fazer aquilo. Não é só isso. É isso aqui, ó, né? É sabedoria, e não é apenas a humana, é a sabedoria espiritual. Tem muitas coisas que os homens lá fora têm como sabedoria, mas a espiritual, e muitos deles não têm. Eles têm a sabedoria relacionada às coisas, né, deste século, mas relacionada ao mundo espiritual, eles não têm uma determinada sabedoria. Por isso que nós se destacamos, porque há uma diferença, né, entre o justo para o ímpio e entre aquele que serve, porque não serve a Deus. Aí Deus fala: olha, vocês não podem ter que andar prudentemente, para não deixar o propósito de Deus de lado, e não podem ser nécios, né? Quem são os nécios, né? Os nécios são as pessoas que não têm entendimento, são as pessoas que não têm entendimento, não têm sabedoria para resolver as coisas, para lidar com as coisas. Tudo ela quer agir de uma forma impulsiva, ela não sabe sentar para conversar, para orientar, para ouvir, para tomar uma decisão adequada. Aí ele fala: sejamos, mas como sábios, temos que agir com sabedoria. Aí isso me faz lembrar de um homem chamado Salomão. Ele é da descendência de Davi, da promessa que Deus deu para ele, né? Que a casa dele depois dele seria perpétua, né? E aí o Salomão, ele recebe aquela responsabilidade de assumir o reino de Israel depois do seu pai Davi. Eu acho que seria muito difícil, né? Porque o Davi, igual ele, não teve. Mas o Salomão tinha uma responsabilidade naquele período dele muito grande. E quando ele recebe aquela responsabilidade, ele pede uma coisa para Deus. Você sabe muito bem o que ele pediu. O que ele pediu? Sabedoria. E é isso que a gente faz quando está diante de situações. Me surgiu uma proposta para ampliar o meu negócio. Eu preciso de sabedoria. Espera aí. Deixa eu ver se é uma proposta correta ou se não é. Deixa eu pensar lá na frente. Não posso pensar só no agora. Deixa eu pensar lá na frente. Como é que isso se adequa a mim, ao meu propósito? Como é que isso se encaixa aqui em mim? Né? Preciso de sabedoria para poder trazer aquela ideia e aplicar aqui. Não é só chegar, é bom, né? Porque aí tu acrescenta no meu aqui e as coisas vão fluir. Não, não é assim. Tem que saber em que isso vai gerar lucro, se isso vai ter algum, né, revés, se isso vai me fazer perder alguma coisa, se isso realmente se encaixa ao meu propósito ou não. Então, quando ele recebe aquela responsabilidade, eu quero ler com você ainda 1 Reis, né? Deixa aqui marcado, a gente volta para cá de novo. 1 Reis, voltemos lá. Capítulo 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Versículo de número 9. Olha que interessante. Deus pergunta para ele: agora, eu vou usar de beneficência com meu servo Davi. Você
É o filho dele, você é confirmado como rei em Israel. Assim como eu fui com Davi, teu pai, eu vou ser contigo. Aí ele fala, pergunta o que quer, né? O que ele quer para ele, né? Para aquele processo que ele teria que executar dali em diante. Aí no versículo 9 ele responde. Qual foi a resposta de Salomão? A teu servo, pois, dá um coração o quê? Entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos de quem? Do Senhor, que Salomão pediste essa coisa. E disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa, não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir as causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. E eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Olha que promessa extraordinária ele recebeu. Né? Deus se apresenta para ele e fala, o que você quer, Salomão, para o seu reinado? Para que você execute esse tempo de juízo sobre o povo, onde você vai estar reinando sobre ele. Ele falou, ao teu servo, dá entendimento, dá sabedoria. Porque como é que eu vou poder guiar todo esse grande povo? Né? Sabedoria, preciso disso. Porque quando chegarem causas diante de mim, como que eu vou resolver essas causas? Se chegarem situações que eu nunca tive condição de lidar anteriormente, como que eu vou lidar com elas? Eu já sei o que eu faço, pode me colocar que eu faço tudo. Tem gente que tem essas ideias aí. E na hora que chega para resolver a situação, ela não sabe resolver. Aí tem que chamar terceiros. Me ajude aqui a resolver essa causa. Porque ela poderia pedir isso para Deus e às vezes não pede. Se eu soubesse que está para mim daqui a 10 anos, eu pediria sabedoria, sim ou não? Com certeza. Com certeza. Daqui a 10 anos, como é que vai estar a minha vida? Eu sei como é que ela vai estar, Deus me revelou. Então, eu preciso pedir sabedoria, para que durante esse percurso eu não falhe. Porque se eu falhar, eu posso ser reprovado. Não existe ninguém que está perpetuamente confirmado em alguma coisa. Amém, gente? Nem a salvação. Nem a salvação ainda não está perpetuamente confirmada. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, porque se no meio da caminhada parar, até isso perde a sua salvação. Pode ter feito N coisas maravilhosas, pode ter passado uma vida toda pregando, mas infelizmente pode perder. Por isso a ideia de sabedoria, para poder chegar lá no final, fazendo o que tem que ser feito corretamente diante de Deus. Salomão foi um sucesso, foi ou não foi? Só teve uns probleminhas que ele se envolveu com as mulheres e aí vieram as idolatrias, né? Tem gente até que tem dúvida, provavelmente, da salvação dele. Sem mérito aí a gente não entra. Né? Isso aí já é uma coisa que não diz respeito a gente. O que foi revelado a nós, está revelado. O que não foi, isso pertence a Deus. Glória a Deus. Mas Deus falou para ele, até aquilo que você não pediu, aquilo que você não teve, aquele objetivo direto de pedir para mim, eu vou te entregar. Assim, riquezas, como glória. Riquezas, quer dizer, estaria suprido de tudo que diz respeito à vida ele teria, sem falta alguma. E glória, ou seja, os reconhecimentos. Você vê que até hoje, no nosso século, né? Nesse período que nós estamos vivendo, até hoje, a glória de Salomão, ela é lembrada. A palavra de Deus se cumpriu. Amém, gente? Ficou registrado. Aí voltemos lá, onde nós estávamos, né? Efésios 5, que é a nossa base, versículo 15. Agora o 16. O 16 ele diz o seguinte: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós vivemos num tempo em que as pessoas elas estão acostumadas a, se for possível, ela até subtrai do outro.
As pessoas, né, infelizmente. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, foi na região da Vila Maranhão ali. Teve um carro, um caminhão que caiu, né? Eu não sei o que era a carga, né? Não me recordo, se alguém puder me ajudar. Era de arroz, era isso mesmo. Saca de arroz. Um caminhão lá na MA, né? Na BR, né? O cara lá, infelizmente, o caminhão deve ter sido óleo, né? Alguma coisa na pista lá, fertilizante, não sei. Eu sei que o caminhão tombou. E por o caminhão ter tombado, tava lá a carga, né? Acaba quebrando, né? Então a carga sai. Aí tava lá um monte de gente correndo e pegando os sacos de arroz e saindo. Ninguém estava preocupado se o motorista estava vivo ou estava morto. Hã? Você vê que as pessoas só querem benefício próprio. Não importa em cima de quem. Não importa em cima de quem. A Bíblia fala aqui que nós temos que saber remir o tempo porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É aproveitar o tempo, é saber usar esse tempo em nosso favor, como nosso aliado. E nele fazer o quê? Produzir, frutificar, dar resultados, não subtrair. Mas as pessoas estão acostumadas ao quê? Se elas tiverem oportunidade de tirar proveito em cima de algo, elas vão. Tem um ditado que é bem correto, né? Que eu acredito que seja bem correto, que diz que a ocasião que faz. Tem ladrão que não precisa de ocasião, ele vai fazer uma ocasião. Mas tem uns que se acha a porta aberta, aí facilita ainda mais, né? Ele não estava nem com intenção de entrar ali e pegar, mas já que está fácil, ele vai lá e subtrai. A Bíblia diz que os dias são maus e tem gente se aproveitando da fragilidade de outras. Elas chegam e elas usurpam, obrigado, até o talo. A gente usa esse termo, né? Elas usurpam até o talo, até o limite. E se isso for uma plantação, lá na frente ela vai ter uma colheita também. Isso aí não vai mudar. Amém? Para falar de tempo, eu quero ir com você lá em Neemias. Amém? Rapidinho? Vamos lá? Neemias capítulo 2. Lembra que o povo de Israel havia sido saqueado, a cidade estava em chamas, e o Neemias ele era copeiro do rei. Neemias estava lá trabalhando no palácio real, servindo ao rei, o Artaxerxes, né? Aí está lá o cidadão servindo o rei, só que chega um dia que ele chega de que forma? Triste para servir. Aí o rei olha e diz: mas você não é triste, rapaz? Nunca vi você triste anteriormente? Como é que pode um negócio desse? Aí diz assim a palavra, Neemias capítulo 3, versículo de números... Neemias 2, perdão, versículo 6. Neemias capítulo 2, versículo 6. Aí ele conta a história: meu povo, a minha cidade está assolada. Eu poderia estar feliz com isso, meu rei? Não, infelizmente. Aí o rei pede: o que você quer que a gente faça por vocês? Aí ele vai, ele ora, ele pede direção a Deus, pede sabedoria a Deus, para saber o que ele vai pedir para o rei. E quando ele chega com o pedido para o rei, ele pede autorização para ir lá para reconstruir a cidade. Aí diz assim o versículo de número 6. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto tempo durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Quando ele pede aquela autorização para ir, ele não estava pedindo para ficar lá, para habitar lá novamente, para morar lá. Ele estava pedindo para realizar uma obra e depois retornar para o trabalho dele de novo. Ele só estava pedindo aquela autorização, aquele tempo para ir, resolver o que tivesse que resolver e voltar. Aí ele faz esse pedido, o rei dá a autorização. Quanto tempo você precisa? A Bíblia não fala aqui qual foi o tempo que ele pediu, mas ele determinou e apontou um certo tempo. Eu não sei qual foi o tempo que ele pediu. Eu só sei que ele apontou um tempo.
Provavelmente não foi só os 52 dias que ele reconstruiu, né? Ele deve ter pedido um pouco mais. Mas aí o rei fala o seguinte: olha, eu vou mandar com você alguns homens para te ajudar na batalha. Aí não bastasse o rei ter abrido o coração para ele, dado a oportunidade dele levar homens para ir com ele naquela situação, ainda ele faz um pedido: me dê cartas de autorização, de recomendação, para que eu passe por cada lugar, para que eu chegue em cada lugar, e para que eu peça lá material, né, para que eu peça madeira para poder ir lá e reconstruir a cidade. E o rei concedeu isso a ele. Ele foi galgando posições, foi galgando oportunidades, as coisas foram acontecendo. Deus foi amadurecendo aquela obra, porque ele tinha aquele propósito de ir lá, reconstruir e voltar. Aí o capítulo 6, né, Deus facilitou a obra para ele. Capítulo 6, versículo de número 15, diz o seguinte: mesmo com todas as adversidades, com gente do outro lado torcendo contrário e falando contrário, né? Sambalate, Tobias e Gesem. Aí diz assim, Neemias 6,15: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Ele foi lá, como eu falei, primeiro ele faz uma oração, quando o rei pergunta: o que quer que eu faça por vocês? O que você me pede? Aí ele ora, quando ele volta com a resposta: quero autorização para ir. Você não vai sozinho não, vou te dar pessoas para ir contigo. Depois, não só as pessoas, cartas de recomendação. Vou te dar também material para você ir lá e reconstruir. E ele foi galgando. Aquele tempo que ele pediu, eu acredito que ele foi de uma certa forma diminuído, porque durante 52 dias ele esteve lá reconstruindo. Com a mão eles trabalhavam e com a outra eles faziam o quê? Seguravam a espada. E eles foram construindo os muros. Em 52 dias aquela obra acabou. Ele soube aproveitar o tempo, sabendo que os dias eram maus, porque enquanto eles trabalhavam, do outro lado tinham pessoas querendo desconstruir. E é diferente isso hoje? Não. Você está trabalhando, construindo, edificando, realizando, e por outro lado tem gente querendo atrapalhar. Tem coisa acontecendo. Se você não vigiar um pouquinho, passa um doido na sua loja e rouba. É ou não é? Por isso que tem que ter segurança, câmera e etc. Porque não dá para confiar. Os dias são maus. No dia dele estava lá. Depois eles reconheceram os inimigos. Disseram, não adianta. 52 dias eles resolveram tudo. Nós reconhecemos que esse Deus dele é quem fez a obra por eles. Não tem condição. 52 dias só? Como é que eles podem ter feito isso tudo em tão pouco tempo? Isso era porque eles estavam na direção. Antes de qualquer coisa, Neemias estava sempre orando e pedindo direção para Deus. Amém, gente? Ninguém cresce. Isso quando não acontece por um acaso. Ninguém é favorecido porque é bonzinho, coisa parecida. Tem plantação por detrás. Aí voltemos lá. Falamos do tempo. Efésios capítulo 6, versículo 17, agora para a gente finalizar. Olha o que ele diz. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade. Acho que eu estou sozinho hoje. Vamos lá de novo. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade. Nós sabemos que é a vontade de Deus. Eu sei muito bem onde eu devo chegar. Sei ou não sei? Sei. Todos nós aqui temos uma definição muito clara dentro do nosso coração de onde nós devemos chegar. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer coisa tá bom, tá ou não tá? O pastor já pregou isso aqui várias vezes, inclusive nessas reuniões de prosperidade. Ele diz, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar, tá bom. Quem não sabe onde deve chegar. E para tratar desse assunto, para a gente finalizar, eu quero falar de Paulo. Atos 23, vamos lá? Aqui a gente finaliza. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Eu quero ler com você o versículo 11.
Na minha Bíblia está com palavras vermelhas, então são palavras de Jesus. Atos 23, 11. O Paulo estava perante o Sinédrio, sendo acusado. Foi açoitado, passou por uma série de situações que você já sabe, né? Que ele passou por muitas situações. Foi privado de muita coisa por conta do evangelho que pregava, por conta do nome de Jesus que ele carregava. Aí diz o seguinte, Atos 23, 11. E na mesma noite, na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificar-te em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Ele já tinha sido testemunha de Jesus em Jerusalém, entre os judeus. Ele que era alguém, né, do meio judaico ali. Ele dá testemunho de Jesus ali entre os judeus. E aí ele recebe uma palavra do próprio Jesus enquanto ele estava ali em uma daquelas noites, que ele tinha sido açoitado. Na noite seguinte ele estava lá, com certeza, né? O pastor já explicou aqui, com as costas sangrando, abertas feridas, né? Ardendo, aquela coisa toda. E ele estava lá, descansando, esperando socorro em Deus. Passando por algumas tribulações. Hoje nós não passamos por isso fisicamente, né? Mas as lutas que enfrentamos parece que estamos passando por isso. Não é? É batalha por cima de batalha. Aí ele estava passando por isso, mas uma noite seguinte, Deus se apresenta para ele, o próprio Jesus, e fala: tem ânimo. Por quê? Porque como de mim você testificou em Jerusalém, importa que você esteja lá em Roma também testificando. Quando ele recebe aquela palavra, ele entende: eu preciso chegar até Roma. Só que ele teria que fazer o quê? Atravessar o oceano. Isso não era uma coisa fácil. Você está em um determinado lugar para você atravessar, né? Passar por as situações que ele passou, não foi fácil. Na continuação, o capítulo 28. O capítulo 28 conta aqui no capítulo 27 e o 28 sobre o naufrágio. O naufrágio dele indo para a Itália, no caso, né? Para Roma. Roma fica na Itália. Ele estava indo para lá e teve aquele naufrágio. Todo mundo com medo da morte, ele tem uma palavra no coração. Ele disse: olha, Deus se apresentou a mim. Eu falei que não era para levar essas coisas todas, não era para fazer tudo isso que vocês quiseram fazer. Mas como vocês fizeram, agora nós estamos passando por isso. Uma coisa eu digo para vocês: vai se perder tudo, mas a vida de ninguém vai se perder. Ele recebeu aquilo de Deus. Vê como é importante andar com Deus, né? Quem sabe onde quer chegar não teme a nada. Sabe onde deve chegar, está fazendo corretamente, está andando prudentemente, está tendo sabedoria, está sabendo aproveitar o tempo, está andando certinho. Aí vem o versículo de número 30. Ele consegue chegar até lá, chega na ilha de Malta, né? E aí no capítulo 28, no versículo 11, rapidinho eu vou ler com você o versículo 11 para ficar mais completo. Diz assim, versículo 11. 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por sígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, costeando, viemos a Régio, e soprando um dia, depois, um vento do sul, chegamos no segundo dia a Putelói, onde achamos alguns irmãos, nos rogando que por 7 dias ficássemos com ele, depois nos dirigimos a Roma. E ele passou por uma série de situações. Naufrágio, né? E quando ele chega lá naquela ilha lá, a víbora faz o quê? Morde o dedo dele. Ele pega e lança a víbora lá no fogo, ficaram esperando. Esse homem vai morrer agora. Ele deve ter algum castigo. Não morreu no naufrágio, vai morrer agora com a víbora que mordeu ele. E o Paulo? Vivinho da Silva, né? Firme e forte no propósito que Deus tinha para ele. Ele estava passando por aquela tribulação toda, mas não foi ele que ocasionou aquela tribulação. Ele estava indo para lá como? Preso. Ele ainda deu uma palavra antes de acontecer aquele naufrágio, mas não quiseram ouvir o preso, né? Diz o ditado aí que ninguém ouve o pobre, né?
Então, passaram por aquilo. Ele não era culpado. Deus privou. Se está passando por alguma situação e não é o culpado, fique em paz que Deus vai te privar. Nesse mesmo texto aqui de Malaquias 3,16, no versículo 19, lá ele fala. Coloca rapidinho na tela aí, Malaquias 3, 18 e 19. Rapidinho, só para facilitar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Aí na sequência ele fala, 4:1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia em que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará raiz nem ramo. Não, mas não era isso. Não era isso. Aí depois a gente lembra do versículo. Mas ele fala lá que Deus poupará. É o anterior, né? É o versículo de número 17. É isso. Eu falei, é o anterior. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia em que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem que poupa o seu filho, que o serve. Deus poupou Paulo. Glória a Deus. Poupou. Poupou não só ele, mas todo mundo foi poupado. Aí ele passa por aquela situação, passa por vários lugares, como a gente leu aqui, e ele chega até Roma. Aí diz o versículo de número 30. Vamos lá? Atos 28, 30. Diz assim a palavra. E ficou Paulo 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento. Ele sabia que deveria chegar a Roma, não só para lidar com César, ou tratar com César, com o imperador, mas ele, além de tratar com o imperador, ele passou 2 anos ali numa casa que ele alugou, ficou lá, em paz, e ninguém perturbou o evangelho que ele pregava durante aqueles 2 anos, mesmo em terra alheia. Mesmo em terra alheia. Paulo estava lá, pregando. 2 anos. Se nós sabemos onde devemos chegar, gente, nós precisamos fazer só isso. Primeiro, ser prudente pelo caminho que nós estamos andando. Sabedoria. Vamos lidar com muita coisa para resolver. Aproveitar o tempo, ser aliado dele. E por fim, saber qual é a vontade de Deus. Precisa andar sabendo qual é. Porque senão, vou fazer de qualquer jeito, não sei onde que eu vou chegar, não tem propósito e nada acontece. Por isso que muita gente, com o passar do tempo, ela faz o quê? Se desvia da fé. Ela se desviou porque, só porque não gostaram dos homens. Porque viu coisa errada. Não tem nada disso. Coisa errada você vê em qualquer lugar. É ou não é verdade? Tem uns que vêm com essa ideia, eu vi coisa errada na igreja. Só não vê na vida dela, né? Mas na vida da igreja, de quem quer que seja, ela acha. Mas na vida dela, não tem erro. Perfeito. Tão perfeito que tá tudo certo, né? Tá indo de vento em polpa. Só que não. Então por isso que a gente tem que orar. Eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu sei. Eu tenho muito nítido dentro do meu coração, lá naquele período de setembro de 2011 para 2012, né? Setembro de 2011, foi isso. Indo para 2012, que um dia eu pregaria a palavra, né? Não sabia que seria tão rápido assim. Demorou muito tempo, estava por aqui, né? E tem muita coisa que a gente vai vivendo, se desenhando, as coisas, e vai acontecer. Só tem que ficar onde? Na obediência. Não dou um passo sem direção. Não dou um passo para realizar nada sem uma direção. E Deus vai fazer muito mais na nossa vida. Amém, gente? Então vamos aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus.